Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria Santíssima, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que é escolhido de Deus, escolhida de Deus, para estar aqui hoje, para receber essa maravilha da palavra do Senhor Jesus. Parabéns para você, meu irmão, parabéns para você, minha irmã, que tem feito essa caminhada com fidelidade, com determinação, com esforço e tem chegado até aqui, graças a Deus. Hoje já estamos no 16º vídeo, capítulo 16. Já passamos a metade desta série da leitura do Evangelho segundo São Mateus, um capítulo por dia, durante 28 dias, para lermos todo o Evangelho. E é muito importante que você faça essa experiência desde o início, para ver, inclusive, que não é difícil você fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Difícil que eu digo no entendimento e difícil também na constância. Porque muitas pessoas, nossa, eu não tenho tempo, ai meu Deus do céu, como eu gostaria de fazer a leitura da Bíblia, mas não entendo, não tenho disciplina. Você tem sim, você consegue. Então, esta série precisa ser apenas o início, a linha de largada, o start. Eu estou começando, mas não vou parar aqui. Não vou parar no Evangelho segundo São Mateus. Eu vou dar sequência. A palavra de Deus é necessária para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa salvação. Então, faça dessa série apenas o início da leitura da Bíblia, do saborear a palavra de Deus, da comunhão, da intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então, hoje, graças a Deus, pegue aí na sua casa, capítulo 16, já estamos aqui a partir do versículo 1, quero ler com você, diz assim: os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhe mostrasse um milagre do céu. E ele lhes respondeu: quando vem a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos dos céus e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro milagre senão o sinal de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que vos falava, quando vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardasse dos fermentos do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Chegando ao território da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não te permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos desses que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse capítulo 16, nesse vídeo 16, nós temos aqui a instituição, a fundação da Igreja Católica sobre a rocha que é Pedro, o primeiro Papa, Jesus dando a ele o poder das chaves, como eu falei inclusive no vídeo de ontem, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, é a promessa de Jesus, e Jesus é fiel. Por isso que, por exemplo, quando o Papa ou o Sagrado Magistério, Colégio Cardinalício, a Igreja Católica, de forma oficial, determina algo, aquilo é verdade. Nós conhecemos muito bem os dogmas de fé, que nós temos que crer sem dúvida, mesmo que nós não compreendamos, porque é a promessa de Jesus. Jesus faz acontecer, ele deu essa autoridade à Igreja Católica, que é aquela que recebeu o depósito da fé, para nos guiar nessa vida e nos levar para o céu. Então, muito importante também nesse trecho, para nós termos esse respeito, essa obediência pela Igreja Católica, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei também no vídeo 14, a respeito da fé, que não é ter todas as respostas, nem é não sentir medo, mas é obedecer. Não existe fé, não existe seguimento de Cristo sem obediência, obediência a Deus e obediência à igreja. Mas o centro da reflexão de Deus para nós hoje nem é essa questão que eu acabei de falar com você. É o conhecimento de Jesus. Este é o centro da nossa reflexão, da mensagem que Deus tem para nós, para mim e para você. O conhecimento de Jesus e o conhecimento correto de Jesus e o conhecimento completo de Jesus e o conhecimento do que significa fazer adesão a Jesus. O que significa fazer essa opção por seguir Jesus. Nós precisamos entender aquilo que é certo e entender o contexto completo de tudo isso. Porque vamos lá, olha só o que aconteceu nessa perícope que eu acabei de ler com você do capítulo 16. Chegando ao território da Cesareia de Filipe, versículo 13, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E aí o que eles responderam? Responderam coisas cômicas, responderam coisas absurdas. Uns dizem que é João Batista. João Batista já havia morrido, eles sabiam muito bem disso, foi degolado por Herodes. Outros dizem que é Elias. Gente do céu, Jeremias. Quantos séculos antes Elias e Jeremias viveram? Então, como poderia Jesus ser Jeremias? Como Jesus poderia ser Elias? Ou algum dos profetas do Antigo Testamento? Respostas cômicas. Chega a ser hilário. Chega a ser engraçado. De tão absurdo que é essa resposta daquele povo. E se hoje nós perguntássemos aí, 2000 anos depois, perguntássemos para o povo, quem é Jesus? O que é que vocês acham de Jesus? Vocês conhecem Jesus? O que é que vocês podem dizer a respeito de Jesus? Tenho certeza absoluta, como nós podemos, inclusive, testemunhar, que as respostas seriam ainda mais absurdas, seriam ainda mais distantes da verdade. Então, como eu já falei também em vídeos anteriores, a voz do povo não é a voz de Deus.
Você, meu irmão, minha irmã, que quer seguir a Cristo, que quer ir para o céu, que quer e precisa ser santo e agradável a Deus, não pode ir pela maioria dos votos. A massa, as pessoas em geral, não sabem, não fazem a menor ideia de quem é Jesus, nem para onde estão indo. A sociedade hoje caminha como zumbis, pessoas que já morreram, mas têm uma aparência de vida. Estão caminhando aí, ó. O quê? Totalmente perdidas. Se você quer ir para o céu, você precisa ter coragem de ser diferente. Se você for querer se igualar a todos, porque o que vão dizer de mim? O que é que vão pensar de mim? Eu não posso ser cancelado. Eu não posso ser excluído. Se o seu medinho, se a sua principal atenção for não ser excluído das pessoas, você será excluído do reino dos céus. Se a sua principal preocupação é não ser excluído pelo mundo, você será excluído do reino dos céus. Isso é seríssimo. Então, cuidado. As pessoas não sabem quem é Jesus. E segundo, e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque depois que eles respondem que Jesus é João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns profetas, lá no versículo 15, Jesus se volta para os apóstolos, para os seus, aqueles próximos, e pergunta: e vós? Eles não sabem de nada. Mas e vós? Vocês que estão aqui dentro, no ciclo restrito. E vós, quem dizeis que eu sou? E é essa pergunta que Jesus faz para nós, que somos católicos, que somos cristãos, que participamos da igreja, que lemos a Bíblia, mas que também muitas vezes não sabemos quem é Jesus. Se você hoje, 2000 anos depois, procurar dentro da igreja, você também vai encontrar muitas pessoas falando absurdos a respeito de Jesus. Primeiro, um Jesus hippie, paz e amor, cara. Tá tudo legal, tá tudo bem, cara. Deus te ama e todo mundo vai para o céu. Viva a sua vida e vai ficar tudo bem. Você tem o direito de ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Eu, Flávio, vi. Não vou dizer o nome, porque não cabe aqui, mas eu vi, ninguém me contou, não. Um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, legitimamente ordenado, padre de verdade, com mais de 2.100.000 seguidores no Instagram. Mais de 2 milhões, então é alguém conhecido, lá da região norte do Brasil. Mandaram para ele uma caixinha de perguntas. Nossa, padre, uma mulher, eu estou aqui no meu casamento é muito difícil, meu marido dá muito trabalho, o que é que eu faço? E o padre respondendo dessa forma: não, onde já se viu, minha filha? Você não nasceu para isso, você não merece isso, você merece ser feliz. Se o seu casamento dá muito trabalho, se o seu marido não colabora, abandone ele. Deixe o seu casamento e vá ser feliz. É para isso. Deus não quer que você viva uma vida infeliz. Olha o absurdo, meu Deus do céu, que um padre da Igreja Católica, com mais de 2 milhões de seguidores, olha só o que ele está dizendo. E aí eu levo também essa reflexão para você pegar aí o fio da meada a respeito da massa, a respeito do povo, porque é justamente por isso que ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que é agradável. E ele não fala da doutrina de Jesus, que é difícil de ser seguida. A doutrina verdadeira de Jesus é difícil, exige sacrifício. Por isso que Jesus vai dizer no versículo 25 que só vai herdar a vida, que só vai ganhar o reino dos céus, quem tiver sacrificado a sua vida, versículo 25. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas as pessoas, infelizmente, querem o oba-oba, querem aquilo que é fácil. Por isso que ajuntam para si falsos profetas, ajuntam para si esses impostores, esses lobos em pele de bordeiro,
que falam aquilo que é agradável. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado com o fermento dos fariseus. Você viu aqui no princípio do Evangelho, né, a partir do versículo 6, versículo 6, Jesus dizendo: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é o fermento? Aquele pouquinho que você coloca na massa e leveda toda a massa e contagia toda a massa. Cuidado com essas palavras satânicas que saem, infelizmente, muitas vezes da boca de pessoas que estão dentro da igreja, mas que não sabem quem é Jesus. Jesus é amor, mas Jesus é justiça. Ai, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Nada disso, mentira. Jesus te ama do jeito que você é, claro, mas não te aceita no pecado jamais. Você precisa mudar de vida, não é isso que Deus quer para você? Justamente porque Ele te ama. E Ele sabe que o salário do pecado é a morte. Ele sabe que o pecado vai te levar para o inferno. Ele sabe que o pecado vai te fazer passar a eternidade longe dele no sofrimento. Por isso que Deus fala com todas as letras: saia do pecado, mude de vida, mesmo que isso te exija um grande esforço, mesmo que isso exija o sacrifício da sua vida. Então, cuidado com o fermento dos saduceus. Segunda coisa, querem muitas vezes um Jesus milagreiro, Jesus gênio da lâmpada, que satisfaz todos os seus desejos, que realiza todos os seus sonhos, como aconteceu também aqui no princípio. No versículo 2, né, para colocar Jesus à prova, diz para eles, né, queremos ver, haverá, quando vem a tarde, versículo 1, os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para se metê-lo à prova e pediram-lhe que lhe mostrasse um milagre do céu. Regularmente, eu estou lendo com você o Evangelho segundo São Mateus, regularmente os saduceus, os fariseus, doutores da lei, pedindo a Jesus: mostra-nos um milagre, realiza aí grandes coisas. E até hoje, 2000 anos depois, tem pessoas que só seguem a Jesus por esse pensamento interesseiro. Porque eu sigo a Jesus, nenhum mal pode me acontecer. Porque eu sigo a Jesus, a minha vida financeira tem que prosperar. Porque eu sigo a Jesus, meu casamento não pode ter problemas, tem que ser mil maravilhas. Porque eu sigo a Jesus, eu não posso ficar doente, tudo tem que ser bom, tudo tem que ser prazer, tudo tem que ser fácil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O reino de Cristo não é aqui, a nossa vida é lá. Por isso, inclusive, olha só o versículo 20. Jesus já falou isso antes, e eu também já refleti com você em vídeos anteriores. E hoje, novamente, Jesus chama a atenção no versículo 20. Depois que Pedro professou a sua fé, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus fala no versículo 20, depois ordenou aos seus discípulos, ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. E por que é que Jesus ordena que eles não digam que ele é o Cristo? Porque a concepção que eles tinham de Cristo era totalmente errada. Um Cristo político, um Cristo libertador desse mundo, um Cristo que traria prosperidade para esse mundo, riquezas para esse mundo, sucesso nesse mundo, glória nesse mundo, prazeres nesse mundo, que libertaria da opressão do povo romano e que faria tudo ficar bem aqui, sem pensar no reino dos céus. E não é para isso que Jesus veio. O reino de Cristo não é desse mundo. Então, não basta, meu irmão, minha irmã. Preste atenção. E vós, quem dizeis que eu sou? Ah, você é Jesus, o Filho de Deus. Não basta você responder isso. Você tem que saber quem é Jesus e o Jesus verdadeiro. Por isso também que eu já disse e repito, cuidado, por exemplo, com a teologia da libertação, que é um terrível mal. Neste ano, nós teremos aí eleições presidenciais e parece, né, que eles ficam aflorados. Parece que tudo aquilo que estava guardado ali é posto para fora na circunstância errada, do jeito errado. Porque sim, claro, nós cristãos temos que nos inteirar da política para colocar lá em cima pessoas justas, ou pelo menos as menos injustas,
Não vou encontrar uma pessoa perfeita, mas de todas as menos ruins. Desses aqui, tem perfeito? Não, perfeito só Jesus. Jesus é candidato a presidente? Não é. Jesus é candidato a governador? Não é. Mas das opções que eu tenho, e eu tenho que escolher uma opção, qual que é a menos pior? Ah, esse aqui, então eu vou votar nele. Eu preciso sim me inteirar da política, é minha obrigação. Não posso ser omisso, não posso pecar por omissão. Mas presbitério, Santa Missa, não é lugar de falar de política, seja desse candidato ou daquele. Sim, padre, a comunidade tem que orientar os fiéis, mas não na Santa Missa, muito menos para falar dos seus caprichos e gostos pessoais. Se eu for ensinar, eu tenho que ensinar aquilo que ensina a igreja, não a minha opinião pessoal. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com muitas asneiras que provavelmente você vai ouvir ainda mais nesse ano de eleição. Você precisa saber quem é Jesus. Jesus não é o rico, paz e amor. Jesus não é o milagreiro. O reino de Cristo não é aqui. Jesus não é aquele Messias político que eles imaginavam. E também você tem que saber o que significa fazer a opção por seguir a Cristo. Não existe Cristo sem cruz. Não existe. Põe na sua cabeça. Porque aqui, né, depois, a partir do versículo 21, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, precisava sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Como muitas pessoas estão fugindo da cruz, estão, sabe, ai, não quero, ai, não quero. E aí o que é que Jesus responde? Afasta de Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Se alguém quiser vir comigo, se alguém quiser, é opção. Pense bem antes de fazer essa opção. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz. Não é para você renunciar à sua cruz, porque não existe salvação sem cruz, não existe Jesus sem cruz. Quem quiser vir comigo, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar na sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. E aí, meu irmão, minha irmã, preste atenção, porque nesse sentido, São Felipe Neri, um grande santo da Igreja Católica, São Felipe Neri vai nos ensinar: quem se impacienta com a sua cruz encontrará outra mais pesada. Ponha isso na sua cabeça, como ensinamento para esse dia. Quem se impacienta com a sua cruz encontrará outra mais pesada. Quantas pessoas vivem assim? Porque minha vida está muito difícil. Porque meu trabalho. Porque meu casamento. Porque minha saúde. Porque isso. Porque meus filhos. Você só vive reclamando. Pode ter certeza absoluta, e eu falo isso por experiência própria, eu tenho certeza que se você tem um pouco mais de idade assim como eu, você também pode testemunhar. Toda vez que você fica reclamando demais, a sua vida, em pouco tempo, na sua vida aparece um problema ainda maior. É ou não é verdade? É verdade. Porque o reclamar, o murmurar, além de não te fazer forte, porque a cruz, os sofrimentos, vão nos calejando, vão nos preparando. Hoje, graças a Deus, eu posso falar, minha vida é muito mais difícil do que, por exemplo, há 20 anos atrás, que eu vivia, né, na sombra e água fresca, fazendo e realizando todos os meus prazeres. Não digo, inclusive, prazeres carnais nesse sentido, né, que você entendeu talvez aí sexual, mas estou dizendo de viver bem, comer ali sem preocupação, trabalho, tem dinheiro, morava sozinho, não tenho esse tanto de filho que eu tenho, não era missionário para ficar aqui, né? Hoje é sábado, são aqui 10 para as 8 da manhã que eu estou gravando esse vídeo, vou postar ele à tarde,
mas acordei de madrugada para rezar, para poder gravar o vídeo, dar trabalho. E domingo, amanhã, tem que gravar outro. Tem também que cuidar dos meus filhos, minha esposa está grávida, eu estou cansado. Estou cansado. Antes era muito mais fácil, mais light a minha vida. Hoje é mais difícil, mas eu sou muito mais forte. Eu resisto muito mais, tanto fisicamente como emocionalmente, espiritualmente. Quantas pancadas eu tomo, sabe? Pá, pá. E tô ali aguentando, porque a provação também faz isso com a gente. Nos torna pessoas mais fortes. Mas a pessoa não quer. Ai, meu Deus, está muito difícil. Pode ter certeza absoluta que logo, logo você vai encontrar uma cruz ainda mais pesada. E vai encontrar uma cruz mais pesada e ao mesmo tempo vai estar mais fraca. Você não treinou quando devia ter treinado, ficou reclamando, a cruz que apareceu é mais forte, você está mais fraca, inevitavelmente você vai ficar pelo caminho. Então, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, não trate a sua cruz, não trate os sofrimentos da vida como inimigos, como um castigo, como algo que vem ali contrário, não é, àquilo que você precisa. É justamente a cruz que eu preciso. É justamente desse sofrimento que eu preciso. Então, abrace a sua cruz, se submeta, peça ao Senhor que te ajude. Eu também fico impressionado, e que eu quero trazer para você, né, uma outra dica muito importante, da forma que você deve rezar para ser atendido por Deus. Porque, vamos lá, né? Se eu pegar essa Bíblia, a Bíblia está aqui, e jogar em cima de uma formiguinha, pá! Ela vai morrer na hora. Se eu pegar essa mesma Bíblia e jogar em cima de um elefante, de um rinoceronte, de um dinossauro, de um gorila, né? Do Hulk, não vai fazer nem cócegas. Não vai fazer nem cócegas. O problema é o mesmo. A Bíblia é a mesma. O peso, pá, é o mesmo. O que mudou foi a força da pessoa. Então, pare, meu irmão, minha irmã, pare com esse tipo de oração. Ai, Senhor, coitadinho de mim. Ai, eu não aguento mais. Ai, minha vida. Ai, ai, ai. Para com isso. Para de se comportar como um fraco. Para de se comportar como essa pessoa que vive com essa autopiedade, com esse espírito de coitadinho. Faça isso. Eu, Flávio, sempre faço. E eu digo sempre, é assim, todo dia. Vou ficando cansado, vou ficando aqui, sabe? Satanás vem, não é? Ai, nossa, como você sofre. Ai, sua vida é tão difícil. Ai, e a gente, se não presta atenção, vai caindo nessa lorota, nessa lábia encardida de Satanás. Ai, é verdade. Nossa, coitadinho de mim. Olha como minha vida é difícil. Renuncie a isso. Senhor Jesus, eu, Flávio, faço isso. Senhor Jesus, eu, Flávio, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu santo e terrível nome, pela intercessão da Virgem Maria, de São José, do meu anjo da guarda, eu, Flávio, renuncio a todo espírito de coitadinho, a toda autopiedade. Eu não sou coitadinho. Eu não sou digno de dó, eu não sou digno de pena. Eu sou um guerreiro da Imaculada. Eu sou o servo de Jesus. O Espírito de Jesus está dentro de mim. E como fala São Paulo, nós não recebemos um espírito de fraqueza, de timidez, mas um espírito de fortaleza. É o Espírito Santo. Então é essa postura que eu tenho que ter. Senhor, ai, me cuide. Não, não. Senhor, se for possível, se for o melhor para mim, me livra desse problema, me livra desse sofrimento. Se for melhor. Se não for melhor, deixa o problema, mas me faz mais forte. Eu preciso ser mais forte. Eu quero essa força do alto. E aí, como nos fala também São Paulo em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. Independentemente do problema. Talvez não seja o problema em si a questão, mas a sua fraqueza. Então é você que tem que se tornar mais forte para vencer os problemas. Os problemas não vão desaparecer por mágica, os problemas sempre estarão aí. É você que tem que se tornar mais forte.
Então, a partir de hoje, faça essa oração e eu tenho certeza absoluta que a sua vida será melhor, que a sua conformidade à vontade de Deus será maior e a sua paz no coração, a certeza de estar fazendo aquilo que é certo, vai te encher de alegria. A paz, como nos fala a palavra, que ultrapassa até mesmo o entendimento, porque você sabe que é agradável a Deus, você sabe que está indo para o céu. E agora eu quero saber de você, meu irmão, minha irmã, que chegou ao final deste vídeo, se depois de tudo isso, saber quem é Jesus, de saber o que significa seguir a Jesus, se você ainda quer seguir Jesus. Jesus fala, né? Quem quiser me seguir, quem quiser, você quer? Sim ou não? Escreva para mim aqui nos comentários, por favor. Esse comentário será para Jesus. Esse comentário que você vai escrever aqui vai ser para Jesus. Vai ser essa sua manifestação de fé. Eu quero, escreve para mim aqui, eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Se você quer seguir Jesus, escreva aqui nos comentários, vou ficar esperando aqui a sua mensagem. E, por favor, deixe seu like, seu joinha, compartilhe este vídeo. E se você ainda não assistiu, vai aparecer para você aqui em algum momento o link da playlist, o ícone da playlist completa com todos os vídeos dessa série, desde o vídeo 1, está aqui em algum momento. Se você ainda não assistiu, assista, muito importante você fazer essa caminhada, porque eu tenho certeza que muitas coisas Deus vai revelar para você. Te espero amanhã, domingo, se Deus quiser, para o nosso vídeo 17 e conto com as suas orações. Muito obrigado, beijão, fique com Deus e até amanhã.